Muita castanha que eu guardei. Olá, gente. A gente teve uns probleminhas técnicos mais cedo. A gente sofreu um boicote, provavelmente, do comunismo. Da Anatel. Da Anatel. Voltando agora, vamos voltar para o início, para quem não viu. Como está aqui saboreando uma castanha 100% desregulada pelo Estado. E ele está muito feliz. Como é que está a sensação? A sensação aqui é maravilhosa, sol da Bahia, praia bonita, minha amiga bonita. E essa castanha maravilhosa que eu comprei sem nenhuma regulação do Estado, comprei da baiana que vendia ela carregando na cabeça, equilibrando ali. Mas Pena que tem imposto, né? pena que tem imposto. Mas dá pra sonegar um pouquinho, né? Paguei dinheiro ali. O ideal seria em bitcoins. Mas enquanto nós tivemos o problema técnico, eu comi quase que o saco inteiro, né? Então só sobrou essa que eu guardei pra mostrar. Agora ela vai embora também. Pronto, pode comer daí. Então, como vocês sabem, ontem o Kogo esteve na UFBA, né, o comunismo da Bahia, para falar sobre a crise de 29. Aquela crise que foi causada pelo capitalismo malvadão das pessoas, né? Como é que foi isso? Me explica como é que foi. Foi causada pelos burgueses, machistas, carrocratas, comedores de carne. Então, a palestra foi justamente para desmistificar essa ideia de que foi culpa do capitalismo. Ele falou que tem uma resposta rápida, então eu vou pedir para ele explicar rapidamente por que não foi culpa do capitalismo a crise de 29. Bom, primeiro, obrigado pela live, obrigado pela organização, pela hospitalidade baiana que vocês me ofereceram aqui. A crise de 29 é um dos temas mais controversos que existem em economia, caso você não saiba a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Depois de saber a teoria austríaca dos ciclos econômicos, tudo fica claro e ela é irrefutável. Então, nas escolas, vocês vão aprender que a culpa da crise é da ganância dos capitalistas, ou porque houve superprodução, subconsumo, ou porque esses ciclos são inerentes ao capitalismo. Até o Schumpeter, que se diz capitalista, fala que isso é uma crise inerente ao capitalismo. Mas, à luz da sólida ciência econômica, nós vemos que tudo começa quando o governo expande o crédito sem respaldo e poupança. Como que o governo faz isso? Principalmente com o Banco Central, ajudando os bancos comerciais a financiar a dívida do governo. Através de operações de mercado aberto, Open Market Operation, o Banco Central compra os títulos, ajuda os bancos a vender títulos para o governo. O governo então se financia e os bancos colocam dígitos no seu passivo, que representam os depósitos do governo. Se alguém vai tomar um empréstimo no banco, mesma coisa. Porque quando esse banco tem reservas no Banco Central, ele pode piramidar moeda a partir do nada em cima dessas reservas. Basta que ele te conceda um empréstimo e coloque dígitos na sua conta. Esses dígitos que estão nos depósitos à vista dos bancos vão agregar ao suprimento monetário da civilização inteira. É o M1. O M1 é um agregado monetário que engloba esses depósitos à vista, mais as notas em poder do público, os encaixes. Quando o banco faz isso, ele infla o suprimento monetário sem nenhum respaldo em poupança real. E mais, ele infla em cima dessas notas do Banco Central, sendo que essas notas do Banco Central, uma vez que nós abandonemos o padrão ouro, também não tem lastro em nada, a não ser nos títulos da dívida do governo. Esses títulos da dívida do governo recebem das agências de rating um AAA. Por quê? Porque elas estão lastreadas em chumbo. Chumbo dos fuzis do governo apontados na tua cara. Porque você, cidadão comum, é o colateral dessa porcaria toda. Eles te usam como colateral dos títulos da dívida, com o poder infinito do governo de te taxar, de inflacionar sua moeda, fazendo com que os encaixes que você tem na bolsa se depreciem a cada nanosegundo e de emitir mais títulos, o que não deixa de ser um esquema Ponzi. Quando toda essa oferta monetária inflada, artificial, entra na economia, dá a impressão para os tomadores de empréstimo, para os empresários, de que há muito mais capital do que realmente há. As taxas de juros caem e ficam a níveis abaixo do normal. São juros artificialmente baixos. O que vai acontecer então? Nós temos a ideia de que a preferência temporal das pessoas é menor do que o que realmente é. Dá a impressão de que as pessoas têm uma preferência temporal menor. Então elas estariam dispostas a postergar o consumo para depois consumir aquilo que está sendo produzido pelo capital que agora está mal investido. Nós temos então uma distorção da estrutura produtiva da economia. Os bens de capital que estavam sendo alocados nas ordens inferiores da economia passam para as ordens superiores. Então há uma bolha imobiliária, há uma bolha no setor de capital, de mineração, por exemplo.
E é claro que os papéis, as ações dessas empresas que agora estão sobrecapitalizadas também vão inflar. Vai haver então uma bolha dentro do mercado de ações, do mercado financeiro, do calm money market. Então as ações vão subir. E elas vão começar a subir não só por isso, mas também por pressão especulativa. A especulação, em geral, sistemicamente é boa para a economia. Um especulador ganha dinheiro se ele acerta as previsões, perde se ele erra, isso é incentivo suficiente. Mas agora os sinais de preço estão distorcidos pelo aumento da oferta monetária sem lastro de poupança, estão distorcidos pelos juros artificialmente baixos. Então os investimentos são ruins. E aquela liquidez vai entrando na economia. Quando essa liquidez chega na mão do consumidor final, ele começa a consumir numa proporção condizente com a sua real preferência temporal, não com aquela que foi distorcida pelo governo. Aí ele vai começar a consumir. E nisso ficará claro que há menos capital investido em bens de consumo do que deveria, e que aquele capital que foi deslocado para as ordens superiores, alongando artificialmente a estrutura de produção, está mal investido. Então esses investidores vão se endividar. Aí eles vão chegar para os bancos, os mesmos bancos que causaram o problema todo, e vão pedir mais crédito. E o banco vai dar mais crédito. E eles vão continuar investindo tudo errado, até que a inflação vai começar a corroer a poupança das pessoas, elas vão se endividar ainda mais, e vão começar os calotes. E os bancos que sempre estiveram insolventes desde que começaram com a fraude da reserva fracionária, também estarão insolventes. Mas aparece o Banco Central, o emprestador de última instância, com seu dinheiro, e vai socorrer os banqueiros bilionários com o dinheiro da faxineira, com o dinheiro do pedreiro. Que vão ser fuzilados, vão ser empalados. E assim vai começar o ciclo, a recessão. A recessão é um período de correção saudável da economia. É uma fase onde as pessoas vão ter uma corrida por liquidez, vão vender os seus ativos ilíquidos para restaurar a sua poupança e saldar a dívida. Então nessa fase, é claro, os preços vão cair, os juros vão subir, refletindo a escassez de verdadeiro capital bem investido. Isso é necessário para que a poupança se recupere. Desemprego? Claro que vai haver desemprego, é um desemprego friccional. É um passando aí atrás. Tá devendo um picolé. E o desemprego vai passar das ordens superiores para as ordens inferiores. Mas, apesar desse período de recessão ser importante, ser saudável para a economia, ser necessário, não precisaríamos disso se não fosse a fase de boom. Ele é politicamente desinteressante. Qual é o presidente que quer ser lembrado como presidente da fase de recessão? Nenhum. Por isso os governos tendem a fazer xixi em si próprios para se aquecer. Eles vão continuar expandindo a oferta monetária até que nós tenhamos uma crise de hiperinflação, como aconteceu na Alemanha. Então o ciclo se dá por causa do conluio fascista entre este cartel de bancos praticando reserva fracionária, o governo se endividando e o Banco Central, que é uma máquina legalizada de falsificadores que deviam ser todos empalados vivos. Muito bom. Tem gente reclamando aqui que eu ri quando você estava falando, mas é que teve momentos engraçados, eu peço desculpas, mas foi engraçado. Mas nós temos que rir mesmo, porque senão nós vamos chorar. Tem gente brava que vai discutir minha página porque eu ri enquanto o Coco estava falando. Para de frescura aí, você que vai discutir o quê? É pra curtir. Então vamos continuar, gente. A gente veio conversando no carro também sobre as privatizações do Temer. Né? O Cogos, ele falou que ele é a favor de algumas, ele é contra outras. E eu queria que ele explicasse pra gente por que ele é contra algumas privatizações. Essa é uma pergunta interessante, porque muitos liberais ouvem falar em privatização e são incondicionalmente a favor, só porque é privatização. Primeiro, nem toda privatização é uma privatização de verdade. Por exemplo, a privatização da Vale, eu diria que foi mais uma meta-estatização do que uma privatização. Porque ela passou de um governo para um meta-governo, que é o George Soros, esses vagabundos, que controlam os outros governos do mundo através de um sistema de central banking global, que é o FMI e o BIRD. Isso não é privatizar. Agora, mesmo que eles privatizem de verdade, façam um leilão para os empresários que comprarem com a sua própria poupança, mesmo assim, nem todos os bens deveriam ser, nem todos os setores deveriam ser privatizados. Por quê? Porque nem todos os setores são honestos. Então, quando se fala de setores que são intrinsecamente bons para a sociedade, como por exemplo o setor de saúde, saúde é bom, médico é bom, hospital é bom. Então o setor de saúde deve ser privatizado. A população deve ter o direito de viver num ambiente de livre concorrência no setor de saúde. Mas quando nós falamos, por exemplo, de Casa da Moeda, é diferente. Porque a Casa da Moeda, uma vez que não exista o padrão ouro e uma vez que haja uma legalização por parte do governo da reserva fracionária, a Casa da Moeda é uma casa de falsificação de moedas.
privatizar significa aumentar a eficiência. Eu não quero que uma casa de falsificação seja eficiente. Eu quero que ela seja ineficiente. Ah, mas aí o governo vai cortar gastos. O governo nunca vai compensar um corte de gastos com corte de impostos, não é assim que o governo funciona. O governo só vai alocar a sua arrecadação para outras atividades. Mas o Trump lá nos Estados Unidos, ele não cortou impostos? O Trump cortou impostos por causa de uma flutuação do próprio governo. Pode haver uma flutuação porque sai um presidente, entra outro, claro que não dá para controlar tudo. Então há uma flutuação temporária de impostos, mas vai voltar a subir. Se você pegar o gráfico da arrecadação federal americana, ele não é uma linha assim, mas ele é uma linha assim. Ele vai subindo com algumas quedas no meio. Mas na Nova Zelândia, lá nos anos 80, chegou um momento que o imposto de renda era de 66%. E quando o negócio parou, o país não ia mais para lugar nenhum, eles cortaram pela metade o imposto de renda. Então, assim, até hoje, já tem mais de 30 anos eles continuam com o imposto baixo. Então, você acha que vai subir de novo? Como é que vai subir de novo. Enquanto existir governo e democracia, vai subir de novo. A democracia não tende à liberdade. Agora, corte de impostos é sempre bom. Felipe quer vir fazer uma pergunta. Vem cá, Felipe. Vem cá. Vem cá. Pergunta. Vem aqui. Vem cá. Ele é tímido, gente. Vem E cá. isenção de impostos é sempre bom. Esse aqui é o Felipe. Felipe foi o que organizou a palestra na UFBA ontem. Salva de palmas para o Felipe. Ontem, durante... Fala mais alto por causa do vento. Ontem, durante as perguntas que você abriu para o público, você falou que muitas tentativas de do governo salvar a economia foram justamente mais danosas para a economia lá em 29, naquela época. Aqui no Brasil, a gente tem alguns nomes que doem nossos ouvidos. Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor. Você conseguiria traçar um paralelo entre aquilo que aconteceu naquele desastre econômico no final da década de 80? Sim. Não, foi praticamente a mesma coisa. Sempre a culpa é dos capitalistas. Sempre a culpa é da ganância dos empresários. Então, o New Deal do Franklin Roosevelt, aquele nazista, tentou congelar preços. A pior coisa que você pode fazer é congelar preços, porque afinal a própria crise começa com o controle governamental do preço mais importante da economia, que é a taxa de juros, que coordena investimento e poupança. Agora, é claro que vai haver uma corrida por liquidez, que vai causar deflação, ou durante a fase de expansão monetária, é claro que vai haver uma inflação. Isso é necessário. Se o governo então controla os preços para baixo, vai haver escassez de bens. Se o governo controla o preço para cima, é pior. A população depauperada vai ficar mais depauperada ainda. E isso aconteceu tanto no New Deal quanto com esse monte de planos desses bandidos, Sarney, Collor. Então, por exemplo, no ato agrícola do Roosevelt, ele quis manter os preços da commodity artificialmente altos durante a deflação. O que ele fez? Ele pagava os agricultores para não produzirem. Aí a população passou fome, a produção agrícola caiu 30%. Na época do Sarney, ele acusou os capitalistas de estarem regulando a carne. Estava faltando carne no Brasil. Por quê? Por causa do controle de preço do Sarney. O que ele fez? Ele mandou helicópteros da Polícia Federal ir buscar as vacas no meio das fazendas. Por que o capitalista iria esconder uma vaca ao invés de vendê-la e lucrar? É só na cabeça de um psicopata como o Sarney que se passa isso. E só um comunista imbecil que acredita nessa teoria. Então havia roubo de vacas através de helicópteros. E o pessoal aplaudia. Os fiscais do Sarney iam contar para o Sarney todo mundo que estava violando a tabela de preços, gerando mais escassez, que o pessoal aplaudia. Por quê? Porque a democracia é assim. O povo não vai entender de economia, o povo não vai ler a ação humana. O que nós precisamos é acabar com a carta branca que a democracia dá para as pessoas se agredirem mutuamente. E a democracia sempre faz com que o povo acabe agindo como um agente do governo contra ele próprio. Todo mundo vira informante do governo. Igual era nos países comunistas, só que pior. Porque do comunismo você tinha uma saída, da democracia não tem saída. A não ser a revolta armada. Essa é uma das perguntas que estão fazendo aqui ao vivo. Eu tinha mais algumas perguntas, mas tem muita gente perguntando, então eu vou passar para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Quem quiser perguntar pode escrever aí. Como implantar uma capistão? Bom, primeira coisa, precisamos de uma massa crítica. Para atingir essa massa crítica de libertários, é preciso fazer muito trabalho. Os eventos que o pessoal aqui da UFBA organizou, divulgar as ideias, leitura,
É preciso divulgar, trabalho de divulgação, as páginas. Mas não é só isso. É preciso driblar o Estado. Bitcoins, criptomoedas, agorismo. Não é só isso. É preciso moralidade. A desculpa para a existência do Estado é sempre que as pessoas são imorais, gananciosas, egoístas. Então é preciso driblar isso sendo moral. Ajuda o pobre, ajuda a sua igreja, eduque seus filhos em casa. Não passe o pé nos outros igual um filho da puta. Perdão da palavra, mas é que eu tô irritado com esses caras. Mas não é só isso. Isso tudo serve para gerar massa crítica. Mas a massa crítica não pode ficar parada. Por mais forte que uma muralha seja, ela não pode resistir a um cerco, a não ser que ela contra-ataque. Então, em determinado momento, eventualmente, nós vamos ter que pegar em armas e meter bala no governo. O governo se sustenta com a força das armas, é pela força das armas que eles vão morrer. Quem mata pela espada, morre pela espada. Nós temos que pegar em armas e matar esses desgraçados. Tem o Daniel Almeida, que ele tá desesperado fazendo um monte de perguntas. Ele quer ganhar um beijo seu, como é que faz? Ele é homem, já era. Mas ele se sente mulher. Contra a ideologia de gênero. Grande abraço pra você, no máximo. Não, Daniel, não vai rolar beijo. Sinto muito, não vai rolar. Tiago. Tem alguma Daniela pedindo beijo? Daniela. Tem Daniel? Não, por hora não. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois o Vitor quer fazer uma. Estão perguntando aqui o Tiago, como é a sua relação com youtubers libertários, como o Alexandre Porto, o Rafael Lima? Você xinga todo mundo? Você, na hora que estão juntos, você não era tão agressivo assim, né? Como é que é a relação? Você está bem? Eu sou muito irritado, mas Cristo me ensinou a odiar o pecado, não o pecador. É difícil. Mas o fato é o seguinte, existem youtubers libertários que fazem um bom serviço de divulgação, fazem vários vídeos, atraem muita gente, mas nós nunca podemos trair os princípios para agradar ninguém. O nosso comprometimento deve ser com a verdade dos fatos. Não distorçam a verdade e os fatos para agradar, para ter público. Não estou acusando ninguém de fazer isso, eu estou falando que isso deve ser um imperativo moral irrevogável e inegociável. São João Paulo II falava, vamos falar a verdade nem que voltemos a ser apenas 12, como eram os apóstolos. Então são todos ditosos esquerdistas. Se eles traírem os princípios, são ditosos esquerdistas, estão a serviço do mal. O gradualismo está a serviço do mal. Eu estou a serviço do mal. Vou rezar por você. Vitor quer fazer uma pergunta. Entrando ainda nessa questão de agorismo, gradualismo, você citou isso e, óbvio, quando você é um agorista, existem pontos que, como você falou, vamos voltar a ser 12, até que ponto talvez você considera que seja melhor ser um pouco mais calmo, um pouco mais gradualista, pelo menos para trazer as pessoas um pouco mais pro seu lado e quem sabe no futuro convertê-los pro agorismo? O que você acha que você deixa de conquistar sendo um agorista e não um gradualista? É preciso ser diplomático. Muitas vezes, eu concordo. O Eric Cantwell, ele escreveu um artigo dizendo 10 razões pelas quais os libertários podem não ser muito simpáticos para você. E eu não sou a melhor pessoa para falar em simpatia e diplomacia. Eu me irrito, eu xingo, me arrependo. Ontem eu conheci uma menina poliana que falou que eu xinguei ela feio no Facebook, conheci ela pessoalmente, ela foi muito agradável comigo, até pedi desculpa. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas é preciso tentar ser diplomático, sim. Na teoria eu posso dizer isso. Mas você não pode trair a verdade. Se um cara chegar para você e falar, bom, mas como é que resolve o problema do Banco Central? Como é que o Banco Central poderia ser melhor? A resposta é jogando uma bomba nesses desgraçados. Não tem outra resposta. Você pode falar isso de maneira mais diplomática. Olha, deveríamos abolir o Banco Central. O ideal seria que ele não existisse. Você não precisa falar, precisamos bombardear esses filhos da puta. Mas você precisa passar a ideia verdadeira para a pessoa de que o Banco Central deve ser abolido. E não existe Banco Central austríaco, assim como não existe bordel católico. Então, é falar a verdade a respeito das ideias. Pode ser que em algum momento nós precisemos enganar alguém, enganar um membro do Estado que queira nos capturar. Nesse caso, você vai tentar sair pela tangente, mas você nunca vai trair o ideal. Você pode omitir, mas não mentir. Você pode mentir para o inimigo, mas não para quem você está querendo converter. E assim por diante. Entendi. Vamos para outras perguntas aqui. Jotas Nogueirão. Como refutar o argumento que diz que a guerra vem da lógica do capital? Tem um artigo muito bom, se não me engano, é do Lew Rockwell, que ele mostra o imperialismo soviético, ele mostra o imperialismo americano dos neocon, e ele mostra como que a guerra é um empreendimento
motivo, a guerra é cara pra caramba, a guerra queima capital. E se alguém tiver que investir os próprios recursos numa guerra, ele só vai levar a guerra a cabo em último caso, se realmente o inimigo estiver batendo aos portões e a única saída for se defender. Agora, procurar guerras é uma coisa que só pode ser feita com duas condições. Uma é se você pode socializar os custos da sua guerra, através da inflação, através dos impostos. Essa foi a principal motivação histórica para o debasement monetário. Os governos se financiam tirando o valor da moeda, através de senhoriagem, por exemplo. Essa é a principal causa da inflação. O paper money começou por causa de uma guerra entre Massachusetts e Quebec, britânicos e franceses. O segundo motivo, e esse é o mais assustador, e esse vai pegar os conservadores estatistas de jeito, é se existe um incentivo. Bolsonaro! Eles mesmos. Bem lembrado, muito bem lembrado. Esses Bolsonaro o motivo é o seguinte: a ideia da existência do Estado significa a ideia de um monopólio da segurança e da justiça. Alguém que tem um monopólio da segurança e da justiça tem um monopólio do que ele quiser. Uma vez que existe esse Estado, a sociedade deixa de ser uma sociedade de interações subsidiárias entre as pessoas e passa a ser uma fazenda humana. Quanto mais terras e pessoas eu controlar, mais eu posso expandir esse mesmo monopólio. Então eu tenho incentivos para invadir outras localidades. Com a ideia anarcocapitalista, as sociedades passam a ser sociedades de verdade, pautadas pela família. O poder do paterfamilias supera o poder de qualquer elite natural, caso haja um arcabouço anarcocapitalista. Então uma invasão vai ser muito mal vista, vai ser muito mal-vinda, vai ser recebida a balas. Não vai ser lucrativo invadir outro território. Mas se existe um Estado, você se estabelece como um Estado a partir da invasão. Você não precisa destruir o povo inteiro, basta destruir o centro de gravidade do poder político. E há um incentivo para as guerras. Então, o capitalismo é avesso às guerras, o socialismo é a favor das guerras. E pior, ele é a favor de tirar o direito das pessoas se defenderem contra invasores, como a União Europeia está tirando o direito dos europeus de se defenderem contra esses bandidos, desses maometanos kebabs que estão entrando lá. Tem uma pergunta aqui pesada. O Alexandre pergunta o que você acha de Ciro Gomes presidente. O que você acha de Lee Oswald numa torrezinha perto do Ciro Gomes? É isso que eu acho. O outro perguntando, Dória ou Bolsonaro? Dória ou Bolsonaro? Posso mergulhar no mar e aparecer? Daqui a pouco, mais umas duas perguntinhas pra gente. Eu não voto. Não vou votar em ninguém. Pode Mas ser. quem seria menos pior? Nem na Priscila? Por isso que não podem deixar a moça bonita se candidatar, porque dá problema. Não, é o seguinte, se tivesse a Rainha Cristina contra o Hitler, eu não votaria em ninguém. Eu ia torcer pra Rainha Cristina, obviamente. Agora, Bolsonaro sempre tem um menos pior, então a Rainha Cristina é menos pior. Bolsonaro e Dória, é o seguinte, o principal é nós termos arma pra matar bandido. E bandido bom é bandido morto, ok? Você não quer ir pra presídio se você não roubar e não estuprar, tá ok? Mas que o Bolsonaro não vale nada, ele também não vale. Você falou aí dos islâmicos, mas qual é a sua posição com relação à migração? Porque no Afeganistão não ia ter o governo para impedir os islâmicos de entrarem. Como é que seria isso? Uma justiça privada? Ou a segurança privada ia dar conta, será? Então, Por que as pessoas iriam se arriscar a lutar contra os islâmicos? No caso da ausência de governo, tudo seria propriedade privada. Você está muito mais seguro andando com esse celular na mão num shopping do que na rua, porque o shopping é propriedade privada. Então tem uma segurança melhor. As pessoas teriam então o direito de discriminar quem entra e quem não entra na sua propriedade. E é claro que o valor dos seguros, por exemplo, seria muito mais alto para um lugar que permite os muçulmanos. As seguradoras trabalham com isso. Como é que você vai fazer então com os seguros numa sociedade onde existem pessoas cuja religião manda matar infiéis? Então, sem o Estado, quem é que te proibiria de discriminar esses caras? A migração, ela é boa se ela for ordenada pela propriedade privada, pelo sistema de preços e se ela não colocar ninguém em risco. Agora, o que está acontecendo com a Europa? Uma horda de bárbaros, incivilizados, assassinos invadindo a Europa para destruir a civilização ocidental e a cristandade. Por quê? Porque as comunidades não podem se defender. O europeu médio não aceita isso. Mas, no nível do Estado francês, por exemplo, já é muito mais tóxico. E no nível da União Europeia, com a Frontex, é mais tóxico ainda. A Polônia conseguiu se defender por quê? Porque eles rejeitaram o Estado moderno, em parte. Imagina se cada país pudesse fazer o mesmo. Cada vilarejo pudesse fazer o mesmo. Tem gente aqui de Londrina te convidando para ir para fazer uma palestra lá no Paraná. Tem eu perguntando sobre reserva indígena. No Afeganistão existiria reserva indígena? Sim, porque os
índios são humanos e humanos têm direito à propriedade privada. Então é claro que haveria reservas indígenas. O que não haveria é ter uma oca lá na PQP e aí o governo estabelece que a reserva indígena é uma área do tamanho do Acre. Isso não existiria. O índio tem direito à terra dele ali. Ele não pode impedir, por exemplo, a exploração de recursos naturais a 100 km da terra dele, que é o que acontece hoje. Agora, nós vemos a história da colonização americana, nós vemos que existiam tribos indígenas ali, os Cherokee, se defendendo, e vieram bandidos como o Andrew Jackson e mataram os índios. Aquela grande marcha que ele mandou os índios saírem das suas terras marchando, né? A marcha de lágrimas. Isso é coisa do Estado. Aí depois eles querem dar privilégios para os índios à custa do cidadão inocente. Então, ou mata, ou dá privilégios indevidos. É isso que o governo faz. Ele nunca vai estar certinho. Então, pronto. Tem um rapaz aqui do Rio Grande do Sul também pedindo palestra do Coco. Você é só convidar, vocês pagam os custos dele, né, Coco? Como é que funciona para você fazer palestra em outros estados? Então, funciona o seguinte. O Felipe tinha me convidado e eu dei o cano nele. Então, para reparar, e nós libertários temos sempre que defender a reparação, a restituição, eu falei para ele, paga a sua passagem, o resto é... me viro aí. Agora, a partir de agora, eu vou ter que cobrar a palestra, dar um trabalho. Então, nós vamos negociar, vocês me mandam inbox, mandam WhatsApp, nós negociamos. Assim, uma pergunta importante. Um livro para começar a ser ANCAP. Um livro para começar a ser ANCAP. Você pode começar... Manifesto Comunista, você acha que é um bom? Olha, se você ler e entender, é excelente. É porque tem gente que começa com a escola austríaca e tem gente que começa com a ética libertária. Depende de por onde você quer começar. Mas eu acho que o caminho mais, apesar de ser o menos comum, o caminho mais bonito é começar pela ética libertária. Porque tudo deve começar e terminar na moralidade. Bom, Então, você acha que o livro A Revolta de Atlas seria um bom iniciante para quem quer começar Fala a mal, entender? não. não vai falar mal. Não é um livro ruim, mas começar pela Ayn Rand é péssimo. Você tem que começar por alguma coisa mais conservadora. Porque tudo começa com conservadorismo moral. A própria rejeição do Estado é um ato conservador. Nós estamos conservando a ordem natural contra a expoliação estatal. Mas a Revolta de Atlas foi um livro que tornou muitas pessoas libertárias. Eu, por exemplo, me revoltei muito contra o Estado quando eu li a Revolta de Atlas. E muita gente, eu ouço falar a mesma coisa. Mas você não se revoltou contra o Estado o suficiente. Você está no livro, né? E é preciso... Agora, é o seguinte, você tem que começar pela moralidade transcendente. Então eu sugiro que você alie 2 livros de uma vez, não só um, ou 3 de uma vez. Você pode começar, por exemplo, com a Anatomia do Estado do Rothbard. É um livrinho pequenininho que ele vai te mostrar o que o Estado realmente é. Depois, por favor, leia o Catecismo da Igreja. Ali tem várias lições morais importantíssimas. E leiam também o livro de escola austríaca. Pode ser as 6 lições do Mises, ou pode ser Economia em uma única lição do Hazlitt. São livrinhos pequenininhos. A Ação Humana é um livro muito bom, mas é mais avançado. É melhor quando você já tiver lido algumas coisas, senão você vai desistir. As primeiras 100 páginas da Ação Humana é bem abstrato. Então, leiam, mas espere um pouquinho. E a lei? A lei é excelente, Bastiat. A lei é excelente, Bastiat. Caminho da servidão. O Caminho da Servidão você tem que estar mais blindado, não porque ele é um livro avançado, mas porque o Hayek fala muita merda, você tem que estar vacinado contra as merdas que o Hayek fala. E qual é o seu austríaco preferido? Austríaco preferido? Acho que é o Hoppe. Ok. Então pronto, gente, já vamos encerrar por aqui. A gente vai dar um mergulho no mar agora. Sim. Né? A gente trouxe ele pra isso. Na verdade foi uma emboscada. Eu fiz, a gente vai fazer uma livezinha rapidinha antes, mas ele veio aqui pra dar um mergulho. Então vamos lá, né? Essa emboscada não fere, Penha. Tchau. Muito obrigado por vir à Bahia. A gente fica muito feliz pela sua presença. Eu que agradeço aqui os baianos. Você teve muito a acrescentar para nós. Ficamos muito felizes, muito gratos por você compartilhar seu conhecimento com a gente. Você não tem ideia da felicidade que é para nós ter você aqui. Muito obrigado pelas palavras, Felipe, pela hospitalidade baiana, que eu vou levar no meu coração lá para São Paulo. Muito obrigado. Volte sempre. Valeu.